Boa tarde com Jesus. Nós estamos iniciando mais uma mensagem, a mensagem A Arca. Ela foi pregada no dia 22 de maio de 1955. Ela está na voz de nosso profeta William Marlon Branham, na tradução, na voz do nosso apóstolo, pastor Joaquim Gonçalves. Nós seremos abençoados com esta mensagem. A arca é a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse. Aquele que está dentro desta arca está seguro, está protegido dos espíritos da era de Laodiceia, está guardado para o arrebatamento. Que você possa ser abençoado. Esta bênção, esta unção desta mensagem possa estar no seu lar, na sua vida, na sua alma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marlon Branham. Somente crer. Only me. Only me. All things are possible. Only me. Only me. All things are only. A arca. Good morning, friends. Have a little slip up on me being here today. Bom dia, amigos. Parece que cometi um lapso estando aqui hoje. I made a promise at the time when I come to pray for the sick that it would be announced on the radio broadcast by Brother Neville. Fiz uma promessa que quando viesse orar pelos enfermos, isso seria anunciado no programa de rádio pelo irmão Neville. But somehow the secretary failed to get it to him yesterday, and that's the reason it wasn't published, wasn't put on the broadcast. Mas, de algum modo, os secretários não conseguiram encontrá-lo ontem, e esta foi a razão pela qual isto não foi publicado, não foi anunciado no rádio. And some folks that called and wanted to be prayed for this morning. E algumas pessoas haviam telefonado e queriam receber oração nesta manhã. So I was a little bit excited, as you said, of the arrival of the new boy there, which I am very grateful for. Então fiquei um pouco emocionado quando falaram da chegada de um novo garotinho, assim como sempre estou agradecido por isto. When the nurse brought him down out of the room, I said, Joseph, I've looked for you for 4 years, so I'm sure glad you're here. Quando a enfermeira o trouxe do quarto, eu disse, José,
Tenho te esperado por 4 anos. Estou realmente feliz por estar aqui. Por isso, aqui cerca de 4 anos atrás, eu estava Just before the little girl was born, before we knew that she was coming, I was praying one day after reading the life of Joseph in the Bible, and I thought, such a perfect man. pouco antes da garotinha nascer, antes de sabermos que ela estava chegando. Ora, eu estava orando um dia após ler a vida de José na Bíblia e pensei, que homem perfeito. Abraham was election. Isaac was justification. Abraão foi a eleição, Isaque foi a justificação, And Jacob was grace, but Joseph was perfection. It run out. He was the more said it out. e Jacó foi a graça, porém José foi a perfeição. Por isso, veja, nada mais foi dito sobre aquilo. So I thought of Joseph, how he was born, loved of his father. Então pensei em José, como ele nasceu, amado de seu pai. Say, by the way, I got a telegram or a message from Africa said they're making him a coat of many colors. Vou dizer, a propósito, recebi um telegrama ou uma mensagem da África que diz que estão fazendo para ele um casaco de muitas cores. They've been looking for him. So they was Sim, senhor. Eles o estavam esperando. Então houve I was back, went in a little closet and began to pray. Eu voltei, entrei em um pequeno aposento e comecei a orar. God, I just broke down in tears to think what a wonderful person this Joseph was. Deus, eu simplesmente caí em lágrimas ao pensar que pessoa maravilhosa era aquele José. How he was sold for 30 pieces of silver, just practically 30 pieces of silver like Judas sold Jesus. E como ele foi vendido por 30 peças de prata, praticamente por 30 peças de prata, como Jesus, me perdoe, Judas vendeu Jesus. And he was took up out of the grave, and sat at the right hand of Pharaoh, and no man could see the king except by Joseph. E ele foi tirado da sepultura, vocês sabem, e se assentou à destra de Faraó, e ninguém podia ver o rei a não ser através de José. And the trumpet sounded, and every knee should bow as he went forward. E a trombeta soava, e cada joelho devia se dobrar enquanto ele passava. Same thing to Jesus, and every tongue shall confess. E a mesma coisa com Jesus, vocês sabem, e toda língua confessará. And I just went back and started praying. Eu simplesmente voltei e comecei a orar. Now there's 3 elements that people live in. First is the humanistic. Agora, há 3 elementos nos quais as pessoas vivem. Primeiro é o humanístico. Second is divine revelation. And third is vision. Segundo é a revelação divina. E terceiro é a visão. Now this, like in prayer, when you pray for anyone in humanistic, we say, well, I hope you get well. See, I'm hoping, I'm believing with you, trying to use all the faith I can. Agora, isto, como na oração, quando você ora por qualquer pessoa, no humanístico nós dizemos, bem, eu espero que você fique bom. Veja, eu estou com esperança, estou crendo contigo, tentando usar toda a fé que possuo. That's human. Isto é humano. Second is divine revelation, when something's revealed to you. Segundo, é a revelação divina. Quando algo é revelado a você, Just know in your heart it's going to happen. Yes, there's nothing but just the revelation. você apenas sabe no seu coração que aquilo vai acontecer, embora não haja nada exceto a revelação. And third is a vision. E terceiro é a visão. Of course, that's thus saith
positive. Naturalmente, este é o assim diz o Senhor. Isto é perfeitamente positivo. Now, it entered up into this realm here, Agora, isto entrou nesse estado aqui. and something just said to me, you're going to have a boy and you'll call his name Joseph. E algo me disse, você terá um menino e você o chamará de José. Well, I had a little girl, Bem, eu tive uma garotinha. so I thought, well, I'll praise the Lord for it. Então pensei, bem, eu louvei ao Senhor por isso. And just about a month after that, we found out that we were going to be a parent again. And so I thought maybe that was my Joseph. E um mês, logo após aquilo, descobrimos que seríamos pais novamente. Então pensei que talvez aquele fosse meu José. So it come out it was a Josephine, it was a girl. Então, quando chegou, era uma Josefina, era uma garota. So many thought that I said that was Joseph. Então, muitos pensaram que eu havia dito que era José. So I said, no, I didn't say it was Joseph. Eu disse, não, eu não disse que era José. And someone said, well, didn't you say it? You seen a vision this? E alguns deles disseram, bem, você não disse que viu uma visão disso? You know how people get things mixed up. Vocês sabem como as pessoas confundem as coisas. I said, I got the taste on it. Eu disse, tenho as fitas sobre isto. Vem, Come listen, I never said it was Joseph. venham, ouçam. Eu nunca disse que era José. I said, the Lord has put in my heart that I'm going to have a son by the name of Joseph. Eu disse, o Senhor colocou no meu coração que terei um filho chamado José. Vejam. I said, I don't know how, when, or what, but it's going to be. Eu disse, não sei como, quando ou o que, mas isto será assim. So I didn't know, may have 6 girls before we have him, but he'll be here. Então eu não sabia. E pode que venham 6 meninas antes de tê-lo, mas ele estará aqui. Well, that just never left my heart. And we went on. Bem, aquilo nunca deixou meu coração. E nós seguimos em frente. And then the other day he arrived. E então, outro dia, ele chegou. Here, so I'm very grateful for him, knowing that when the Lord promises anything, the Lord will do what he has promised. E ele está aqui. Assim estou bastante agradecido por ele, sabendo que quando o Senhor promete qualquer coisa, o Senhor fará o que ele prometeu. Vem. He just has to. In order to be God, he has to keep his word. Ele apenas tem que fazê-lo a fim de ser Deus. Ele tem que guardar a sua palavra. I can not able to keep mine sometimes. You're not able to keep yours. Eu posso não ser capaz de manter a minha, às vezes, e você não seja capaz de manter a sua. Because we make promises with good intentions, but we're not able to carry it out. Porque fazemos promessas com boas intenções, mas não somos capazes de executá-las. Circumstances, difficult, and so forth brings us to a place where we can't sometimes do what we want to do. As circunstâncias, dificuldades e coisas mais nos levam a um lugar onde não podemos, às vezes, fazer o que queremos fazer. But God is able to keep his word, and he will do it. It's just impossible for him not to. Mas Deus é capaz de guardar sua palavra e ele o fará. É simplesmente impossível para ele não fazê-lo. That's why we love him so this morning. Amen. Esta é a razão por que o amamos tanto nessa manhã. Rest upon that perfect assurance that God is able to keep that which we've committed to him against the day. Descanse nessa segurança perfeita que Deus é capaz de deter aquilo que praticamos contra ele no dia. Now, it's a bad day outside, but cool enough in the tabernacle not to be stuffy and not enough people here to be jammed in against one another and stand up around the road.
Agora está um dia ruim lá fora, mas o suficiente fresco no tabernáculo. Não está abafado e não há pessoas suficientes aqui para se apertarem umas contra as outras e em pé ao redor dos corredores. So it's just a good time, I think, to start and teach the Word. Mas é simplesmente um bom tempo, eu acho, para começar e ensinar a palavra. I have tried hard for the last few hours to see if the Holy Spirit. Tenho tentado bastante pelas últimas poucas horas ver se o Espírito Santo, Even got Billy back there, the cards and so forth, is be for a prayer line, but yet I can't. até mesmo Billy lá atrás, os cartões e demais coisas para a fila de oração. Mas ainda assim eu não posso. I don't govern that; it governs me. You see. Eu não controlo isso, isso me controla. Veja você. I have nothing to do with that. Depends on what He says about it. Eu nada tenho a ver com isso, depende do que ele diz sobre isso. Now, Brother Neville here was announcing the revival. This Brother Crank down here. Agora o irmão Neva estava anunciando o reavivamento aqui. Este irmão Crank aqui embaixo. I don't know the man. I just stepped in last night on the road from the hospital to see the Brother Roberts had his film showing there last night. Eu não conheço esse homem. Eu caminhei ontem à noite rumo ao hospital para ver o irmão Robert mostrou seu filme ali ontem à noite. And back in the back of the building, Brother Crank and his father. E bem lá atrás no edifício, o irmão Crank e seu pai. Brother Crank himself is just a boy. Looks to be maybe 20, 21, something like that. O irmão Crank, ele mesmo, é apenas um jovem, parece ter talvez 20, 21, algo assim. But his father's with him, and then Brother Matheny from New Albany, the Pentecostal. Mas seu pai está com ele. E então o irmão Maffei de New Albany, o pentecostal. I believe this Brother Crank's Pentecostal too. Agora, eu creio que este irmão Crank seja um pentecostal também. And so they were very nice men. Want me to take this next week's service. Então eles eram homens muito bons. Queriam que eu tomasse esse culto da próxima semana. Of course, couldn't do that, and then wanted to be there Saturday night. I don't know yet. E naturalmente não poderia fazê-lo, vocês sabem. E então quis saber se eu estaria ali no sábado à noite, e ainda não sei. I told him I'd have to see Brother Cobbles was over morning next Friday, Saturday, and Sunday. Eu lhe disse que teria que ver. O irmão Cobbles estava ali e queria na próxima sexta, sábado e domingo. Brother Hall has got to be at Milltown one night this week, so next week we leave for the summer. E o irmão Hall tem que estar em Milton uma noite nesta semana. Então, na próxima semana, saímos para o verão. So then got a few little meetings scattered around. I don't know just where it will be. Então eu tenho algumas poucas reuniões espalhadas por aí. Eu não sei exatamente onde será. I told him I'd let him know a little later. Eu lhe disse que ele informaria depois. The wife has just been doing fine. Minha esposa está passando bem. And I certainly appreciate all you people's prayers. It was through prayer alone. Com certeza aprecio a oração de todos vocês. Foi através da oração somente. Because it's a mixed audience and I couldn't say what happened. Por ser uma audiência mista, eu não poderia dizer o que aconteceu. But they're not supposed to go to a normal time, and she did hours and hours and hours over, see. Porém, elas não podem passar no tempo normal, e ela passou horas e horas e horas além. Vem? And so usually the heart flies up and they die right away.
Então, geralmente, o coração dispara e elas morrem imediatamente. But the grace of God, she's better than she's ever been in any other birth. Mas, pela graça de Deus, ela está melhor do que já esteve em qualquer dos outros partos. So I know it was your prayers that helped her, and I certainly do appreciate that with all my heart. Então, eu sei que foram as vossas orações que ajudaram. E com certeza aprecio isto de todo o meu coração. And pray now, we have, E oremos agora, nós. by the coming of this little boy has marked a turning point in my life. A chegada deste garotinho marcou um ponto decisivo na minha vida. And I have a few days ago when it looked like that maybe he wouldn't arrive just right, and things looked like it was all against us, the opposition. E eu tenho poucos dias atrás, quando parecia que talvez ele não chegaria bem, e parecia que as coisas estavam todas contra nós, a oposição. It's usually just darkest before day, you know, that's the regular routine of human. And so we É geralmente tão escuro antes do dia, você sabe que aquela é a rotina normal do humano. E então nós I went up to Greens Mill, the Scout Reservation, to my old place up there, and I just couldn't stand it no longer. So I went back alone with the Lord Jesus for a while. eu subi até o Greens Mill, na reserva dos escoteiros, no meu velho lugar, lá em cima, e eu simplesmente não conseguia suportar mais, então voltei sozinho com o Senhor Jesus por algum tempo. He just assured me everything would be all right. E ele me assegurou que tudo estaria bem. So I said, then Lord, I'm just promised you that from henceforth I've had so many difficulties and things, times that Então eu disse, Senhor, eu estou apenas lhe prometendo que de agora em diante, às vezes tenho tido tantas dificuldades e coisas. you see, there's probably one or two strangers with this morning, I don't know. Veja você, provavelmente há um ou dois estranhos conosco nesta manhã. Eu não sei. I got a couple of names here of people that want to be prayed for. Eu tenho uns 2 nomes aqui de pessoas que querem receber oração. So I imagine it's just a little tabernacle group here. Então eu imagino que é apenas o pequeno grupo do tabernáculo aqui. But I go through things that the world don't know nothing about, neither the people, you see. Very hard things. Mas passo através de coisas a respeito das quais o mundo não sabe nada, nem as pessoas. Vê você? Coisas muito difíceis. The enemy works on the inside lines, you know, outside you don't notice it. Pois o inimigo opera naquelas linhas internas, vocês sabem. Fora você não nota isso. The inside lines that cut you. São as linhas internas que cortam. And so I meet it on every hand. Então eu encontro isso em cada mão. And but I expect it. I kind of, if it didn't, I just wonder what. Maybe I don't want to be friendship with the devil. Assim mas espero isso. Eu como que se não aconteceu, eu me pergunto que talvez eu não quero que seja a amizade do diabo. Well, I know he's my enemy, and I got to meet on fighting ground. Eu sei que ele é meu inimigo e eu tenho que encontrá-lo no campo de batalha. So I'm so thankful for material to fight with, the Word of the living God. It'll endure forever. Então estou bastante agradecido pelo material com o qual eu luto. A palavra do Deus vivo, ela permanecerá para sempre. And now,
just hope that God helps me to rearrange my meetings, such places that I can stay longer and so forth. Agora apenas espero que Deus me ajude a colocar em ordem minhas reuniões, tantos lugares que eu possa permanecer por mais tempo e assim por diante. Be in prayer. Estejam em oração. Brother and Sister Schumann from South Africa is on the road here. O irmão e a irmã Schutman, da África do Sul, estão a caminho daqui. And that's the head of the Ministerial Association of South Africa to see about coming over this fall and going up into India and so forth. E esse é o cabeça da Associação Ministerial da África do Sul para ver acerca da vinda nesse outono e subindo para a Índia e assim por diante. Brother Toms is here from South Africa. I met him the other day. O irmão Tons, da África do Sul, está aqui. Eu o encontrei outro dia. He's doing a great work over there amongst the natives. Ele está fazendo uma grande obra ali entre os nativos. The reason I kind of like Brother Tom's program is because the program that he talks of and got in operation, he and Brother Tommy Osborne, is what I think is right, worthy of support. A razão pela qual me simpatizo com o programa do irmão Tons é porque o programa a respeito do que ele fala e está em operação, ele e o irmão Tommy Osborne, é o que eu acho que está certo, digno de assistência. Amen. Because he's sending out native missionaries. Porque ele está enviando missionários nativos. You see, after all, the native knows more about the native. Veja você, afinal de contas, o nativo sabe mais sobre o nativo. Then we could send a fellow from Australia here. E poderíamos enviar um companheiro da Austrália aqui. Be a brother, we love him, accept him and everything. Ele seria um irmão, nós o amaríamos, o aceitaríamos e tudo mais. But he don't know the American customs, the American ways. Mas ele não conhece os costumes americanos, os modos americanos. It takes an American to do this job right. É necessário um americano para fazer esse trabalho corretamente. And or we send somebody here from China while he's a missionary, but probably he could speak a little English. E se enviássemos alguém da China para cá, ora, ele era um missionário, mas provavelmente poderia falar pouco inglês. To be all chopped up, and it just wouldn't take effect like a man who knows how to get into the Americans, to work with the Americans, to do in their customs and so forth. Seria tudo trocado e isso simplesmente não faria efeito como um homem que sabe como lidar com americanos, trabalhar com americanos, com seus costumes e assim por diante. And that's the way it goes. E essa é a maneira que acontece. And we're kind of blocked off people here, north and south and east and west and roads and so forth. E somos pessoas moldadas aqui, norte, sul, leste, oeste, com dialetos e assim sucessivamente. You not long ago I was in California, Florida. Aqui, há não muito tempo atrás, eu estava na Flórida. And one night there was a dear loving brother who has a campaign for the name of Brother Jackson. And Gail Jackson, one of my converts to healing. E certa noite havia um querido, amado irmão que fazia uma campanha chamado Irmão Jackson e Gayle Jackson, um de meus convertidos pela cura. And so I was way back E então eu estava de volta. and usually, you know, my offerings and so forth, I just don't let the people know it. E geralmente, você sabe, nas minhas ofertas e demais coisas, eu simplesmente não deixo o povo saber disso. The Lord provides, all right. If He don't, well, we get it somewhere else. So, Se o Senhor prover, tudo bem. Se Ele não prover, ora, nós o obteremos em outra parte. Então, and Gail come up and he said to the manager, he said, well, how's the finances running?
E Gale subiu e disse ao administrador, ele disse, bem, como estão as finanças? He said, oh, just about $1,000, a little better, maybe 1,500 to catch us up. Ele disse, apenas uns $1.000, ou pouquinho mais, talvez 1.500 para levantarmos. He said, the trouble is you don't know how to handle these Southerners. Ele disse, o problema é que a gente não sabe como lidar com esses solistas. So he just gets up there and said, could I take your offering tonight? Então ele apenas subiu lá, disse, poderia eu tirar a oferta nesta noite? I said, yeah, but no begging, because Brother Branham will just get on us for it. Disse, sim, mas não implore, porque o irmão Branham nos pegaria por isso. He never begged. Disse, nós nunca imploramos. So he got up there and he just said a few words and it's $2,000 in the offering. Então ele subiu ali e disse apenas algumas palavras e ali estavam $2.000 na oferta. You said, you see, Brother Baxter, you just don't know how to handle Southerners, that's all. Ele disse, veja você, irmão Bester, você apenas não sabe como lidar com solistas. Isso é tudo. So that's the way it is. You have to be accustomed to Southerners. Então essa é a maneira que é. Você tem que ter o hábito dos solistas. You have to be accustomed to the Northerners. You have to be accustomed. Você tem que ter o hábito dos nortistas. Você tem que conhecer os costumes. And I think a native knowing their own customs and their own tribe is a far better way than. E eu acho que um nativo, conhecendo os seus próprios costumes e sua própria tribo, é bem melhor do que Far better person to put with their own people than all the tailor-mades that we have. Amen. uma pessoa melhor para estar com o seu próprio povo do que todos os que temos feito sob medida. So, I am very grateful for the brethren. Então sou muito agradecido pelos irmãos. Now, this morning, I just want to speak to you just a little while. Agora, nesta manhã, eu apenas quero falar só um pouquinho. And not knowing you probably this will be my last meeting, get to be with you for a while. Não sei, provavelmente esta será a minha última reunião com vocês por algum tempo. We go now to Macon, Georgia. Vamos agora para Macon, Geórgia. And that's sponsored by, I understand, 42 Southern Baptist churches. E isso será patrocinado por, eu creio que 42 igrejas batistas do Sul. So then, from there, we go to the Christian Businessman Full Gospel Internationally at Denver. Então, dali iremos para os homens de negócios cristãos do Evangelho Completo Internacional em Denver. And then I got to go up in Canada on a little spell. Então eu subirei até o Canadá para um curto período.